Saudades, Igor, como você tá? Tudo bem por aí? Tudo bem, Thalita? Pois é, saudades. Bem-vinda de volta aí. A gente Muito ficou um tempo obrigada. sem sua presença aqui. Legal estar de volta aqui com você. Legal estar falando com você também, Igor, e com uma pesquisa tão fresquinha, com números tão interessantes. Olha só, sobre fome e pobreza, essa pesquisa traz que 80% dos moradores de São Paulo acham que aumentou muito o número de pessoas em situação de rua no último ano. Aumento do desemprego também é principal motivo para o crescimento dessa população. 84% acredita que é por conta do desemprego. Realmente é muito visível, né, Igor? Quem caminha por São Paulo vê que aumentou muito. Não só em São Paulo, eu ouso dizer, eu sou aqui do ABC, né? Sou aqui de São Bernardo, aqui no ABC também. Aumentou muito o número das pessoas em situação de rua, de moradores, de pessoas pedintes. Conta mais sobre os resultados dessa pesquisa para a gente. Bem, a gente, né, publicou hoje os resultados dessa pesquisa que a gente faz com a população de São Paulo. A gente está, nesse caso, analisando as questões sobre fome e pobreza, como você mencionou, também a percepção da população sobre a sua renda no último ano. Então, a gente sempre, as perguntas são relacionadas, né, desde 2022 a 2023, as mudanças aí que as pessoas têm sentido em relação enfim, ao rendimento, né, médio mensal, a questão do desemprego e também algumas questões novas em relação à população em situação de rua e em relação à chamada Cracolândia, né, sobre a efetividade das ações da prefeitura nessa região. Então, em relação à fome e à pobreza, a gente está vendo aqui o resultado de que 80% das pessoas acham que aumentou a população em situação de rua no último ano, né? Então, continua aumentando. A gente achou que depois dos efeitos mais graves da pandemia, né, isso ia diminuir, mas na verdade continua aumentando. Né? 80% das pessoas dizem que acreditam que tenha tido um aumento nesse último ano. Além disso, as pessoas percebem mais gente pedindo esmola nas ruas e apontam, né, algumas saídas, vamos dizer assim, para esse tipo de situação, bastante interessantes, porque para além da assistência social, foi super importante no período da pandemia e ainda, claro, é fundamental para quem está numa situação de mais vulnerabilidade, mas as pessoas, a população paulistana aponta que a principal resposta para o problema da população em situação de rua é oferecer moradia, né? Moradia de verdade e não só o acolhimento emergencial como a gente tem albergues, que é o Data sempre apresenta, né? A gente tem 25 mil vagas, mas vaga para quê? Vaga para pernoite, e que às 6, 7 da manhã as pessoas têm que sair dali, mesmo na chuva ou no frio, sem ter para onde ir, sem trabalho, por exemplo, né? Então, a primeira coisa que as pessoas respondem é a moradia. Isso é muito importante, muito interessante que as pessoas tenham ganhado essa consciência, porque quando a gente começou a fazer essa pesquisa, não era essa a percepção das pessoas. Em segundo lugar, as pessoas apontam que é a política de emprego, né? Então, a pessoa, uma vez que ela tenha um local onde morar, ela consiga um emprego, consiga trabalhar, tenha uma renda, e em terceiro lugar, a assistência, né? Que a gente entende que um pouco garantir aquele básico para que a pessoa consiga buscar o seu caminho próprio a partir desse emprego e dessa casa que ela. Nosso áudio com o Igor tá As picotando bastante, agora deu uma travada geral. Peraí, Igor, travou bem. Vamos ver se Mas você melhorou agora. falava, melhorou. Ela estava travando, mas dava para te acompanhar, teve uma hora que travou totalmente. Mas você falava sobre essa questão Tá. da moradia, né? Como resposta de resolver a situação das pessoas em situação de rua. Por que você acha que aconteceu, que há essa sensibilização agora em relação à necessidade de moradia por parte, como resposta, né? Não por parte dessas pessoas, como resposta a um problema que existe? Porque, de fato, eu tenho aqui na lembrança, daí você me confirma, que antigamente se falava muito na questão do emprego para resolver, né, qualquer tipo de situação relacionada à pobreza e fome. Não, precisa de emprego, emprego. E hoje eles falam é necessário moradia, você garante uma condição mínima de dignidade para que depois essa pessoa possa, enfim, encontrar um emprego, né? Eu acho que, né,
após tantos anos que a gente vê que essa situação não muda de maneira mais estrutural, né, acho que a população vai se dando conta de que não é só uma questão individual da pessoa que não quer trabalhar, por exemplo, né? É uma percepção muito comum sobre a população que está na rua. Então, a gente vê que ano após ano as políticas não evoluem para a questão mais estrutural, como, por exemplo, a moradia. Então, acho que esse tipo de consciência, né, até graças também à formação da opinião pública, à mídia, aos dados que a gente, as organizações vão trazendo, acabam sinalizando mesmo que precisa de políticas mais estruturantes, né? Não basta oferecer a questão emergencial, ou não basta dizer que vai oferecer um emprego para uma pessoa que está dormindo no meio da Praça da Sé, como as imagens mostram, né? Então, é interessante ver que as pessoas vão reconhecendo a importância de ter essa referência da moradia primeiro. Eu ia complementar em relação à renda, porque também 31% das pessoas dizem que a própria renda diminuiu, né, nesse último ano. Então, principalmente na classe D e E, que já é aquela classe social com menor renda, e esse é o segmento onde chega a 45% das respostas no sentido de que a renda diminuiu no último ano. 4 em cada 10 paulistanos, né, cerca de 4 milhões de pessoas, apontam que precisaram fazer alguma atividade extra para complementar a renda no último ano. E isso está de acordo com os indicadores mais gerais sobre emprego, porque a gente tem visto que algumas notícias apontam a retomada do emprego, né, depois da pandemia, mas essa retomada não é com os empregos da mesma qualidade, né? Então, muitos desses empregos que vêm sendo gerados são empregos de baixa qualificação profissional, de um rendimento mais baixo também. Então, muitas vezes são o próprio bico, na verdade, né? E não necessariamente um emprego estável, com direitos trabalhistas e tal. Então, isso também é uma questão importante de estar atento, né? Que não basta dar qualquer tipo de emprego para as pessoas, mas o importante é pensar um trabalho de maneira mais protegida, de maneira mais qualificada mesmo. E um aspecto muito também forte que essa pesquisa traz é de que a alimentação, né, é o item que mais impacta o orçamento familiar para 86% das pessoas. Em segundo lugar, aparecem os gastos com saúde e em terceiro, moradia e aluguel. No último ano, o consumo de ovos aumentou para 62% das pessoas e o de carnes e laticínios diminuiu em 54% das casas. Então isso muda muito também, mostra muito também como mostra um efeito econômico, né, muito imediato sobre a forma das pessoas se alimentarem. A gente espera que isso possa ser recuperado, né, que não seja algo permanente, porque, né, a gente sabe muito bem a diferença do que é comer um ovo e o que é comer uma carne, um frango, ou mesmo quem é vegetariano comer ali, enfim, um laticínio, o que queira, mas ter a opção, na verdade, é o importante, né? E não você ser obrigado a comer ovo porque é mais barato. Então, isso para a gente foi muito forte, assim, né? Você vê que 54% das pessoas dizem que diminuiu o consumo de carnes e de laticínios. Enfim, acho que esses são os aspectos mais gerais da pesquisa. Também tem uma em relação às medidas que a prefeitura tem feito em relação à Cracolândia. 90% das pessoas praticamente dizem que essas ações são pouco ou nada eficazes. Isso também acho que mostra um certo amadurecimento das pessoas em relação a essa questão da Cracolândia, que era muito, né, lá atrás, era muito comum simplesmente falar, não, tem que tirar essas pessoas daí a qualquer custo, tem que dispersar, e agora que isso, né, isso se tornou a política oficial, a gente vê que as pessoas estão reconhecendo que não é esse o caminho. Então, acho que isso também dá um norte aí até para o debate eleitoral do ano que vem, de que as propostas para aquela região sejam qualificadas e não sigam no mesmo caminho que vem sendo reprovado pela população. Perfeito. Acho que essa questão da fome que você coloca dialoga muito com o que a gente conversou com o Silvio Catiabava e em relação ao programa de hoje que vai ao ar aqui na TVT do Le Monde Diplomatique Brasil, que vai tratar sobre o preço dos alimentos. E ele colocou naquele momento que é um problema de renda
muito mais do que de produção de alimentos aqui no Brasil. É isso, é o acesso ao alimento que é caro, é a renda que diminuiu muito, os alimentos que estão num preço muito elevado, e isso tudo é muito maior do que a produção de alimento aqui do Brasil, que seria suficiente, a gente já falou isso várias vezes, para alimentar toda a população. Mas com a renda baixa é impossível ter acesso a esses alimentos. Diga, você queria complementar? A fome é uma questão cada vez mais urbana, né? A gente, nos anos 90, 80, via a questão da fome muito ligada ao Nordeste, ao semiárido, e hoje em dia a gente sabe que a fome é urbana, e no meio urbano você precisa de dinheiro para comprar comida, né? Em outras regiões, muitas vezes, você tem ali uma possibilidade de estar mais próximo da agricultura, enfim, você tem outras alternativas, enquanto na cidade isso é impossível. Então, isso é exatamente essa dimensão econômica da fome e não, né, não é natural, não é a produção de alimentos, muito menos, que é o problema. Perfeito. Só para finalizar, essa questão da Cracolândia, é a primeira vez que vocês fazem esse recorte da Cracolândia ou já foi feito antes? Você viu mudança nesse aspecto? A gente fez lá atrás, há pelo menos uns 5 anos atrás, algumas perguntas nesse sentido, né? As respostas muitas vezes vinham, né, buscando talvez tapar o sol com a peneira, tentar ali paliativos para essa questão, e agora a gente vê que depois de anos de implementação, ou pelo menos de políticas que atuavam mais nesse sentido superficial, de querer tratar, sem tratar o problema, vamos dizer assim, mas mais talvez escondê-lo, mostrando que a população rejeita esse tipo de solução, né? Então, a gente espera que as propostas que venham por aí não sejam nesse sentido e mudem o rumo dessas políticas aí para essa população dessa região do centro de São Paulo. Eu fico achando, fica me parecendo que há uma sensibilização maior também em relação a essa região, né, a Cracolândia. As pessoas estão entendendo isso como um problema social, de Estou fato. vendo que é uma coisa muito mais forte do que só um local onde as pessoas se reúnem ali para usar drogas, né? É muito mais profundo do que isso. Então, acho que esse é o tamanho do desafio. E queria, enfim, convidar também quem está assistindo a gente aqui para acompanhar hoje o lançamento da pesquisa no Sesc 24 de maio, a partir das 7 da noite. Então, o evento é público, aberto, está lá no Sesc 24 de maio. Aliás, o site é redenossasaopaulo.org.br, vocês podem acessar o site para ter todas as informações e, claro, daí participar também do anúncio, né, do lançamento da pesquisa, com todos os dados, ela completinha para vocês. Igor, muito obrigada, até a próxima, sucesso hoje no evento de vocês, viu? E até a próxima pesquisa, até as próximas participações da rede aqui com a gente. Um beijo para você. Obrigado, Thalita. Até a próxima. Esqueci de mencionar que no evento a gente vai estar com o secretário municipal de assistência social, com o deputado Eduardo Suplicy e com a vereadora Luana Alves também. Então, mais uma vez aí o convite. Obrigado aí pelo espaço e até a próxima.